construção em terra perde-se no tempo e no espaço. O património construído utilizando o próprio solo é incontável. No Alentejo, até meados do século passado, cerca de 80% das casas tinham as suas paredes em terra. Aqui, para construir essas paredes, quase sempre se utilizou a taipa, uma técnica que consiste em formar blocos de terra. Apesar de toda a popularidade, a construção em taipa é abandonada por volta dos anos 60, no momento em que se populariza o tijolo e o cimento. O Alentejo Litoral é das regiões mais pobres de Portugal. Na esmagadora maioria do seu território, até aos anos 70, as construções eram executadas sem projeto, recorrendo apenas a métodos tradicionais. Os primeiros arquitetos só se fixaram na região nos finais da década de 80, numa altura em que se assistia ao abandono dos campos em busca de vidas melhores. Paradoxalmente, a pobreza e o abandono permitiu receber boa parte das casas antigas em estado original. Herdámos assim um património sem intermediários, como se tocássemos o passado. O fascínio pela originalidade das construções, tão umbilicalmente ligadas ao território e com um comportamento ambiental tão surpreendente, fizeram um pequeno grupo de arquitetos, a partir dos anos 90, inverter o sentido da globalização. Aí começa o renascimento da Terra. Vim hoje ao Admira olhar para este fenómeno que é a construção em terra. Um fenómeno que teve esquecido, que está a ressurgir. Eu próprio estou neste momento a tentar fazer alguns projetos desta forma tão ecológica. E vim aqui também encontrar um antigo aluno, Rui Graça, que tem trabalhado na Câmara e tem desenvolvido estas tecnologias e pensado sobre este assunto. Rui, Deus. olá. Grande prazer, muito Estás bom? obrigado. Olá, Rui. Bem-vindo à minha casa. Obrigado. Rui, construíste esta casa em taipa. O que é que ela tem de especial? Esta casa acaba por valorizar muito a cultura e as artes da região. Como a taipa é a principal, obviamente, que é muito comum a todo o Alentejo, mas temos também, por exemplo, uma abordagem de aresta. Que arranjaste alguém para fazer? Que veio alguém aqui do Alentejo relativamente perto, que veio que ainda sabia fazer. Tenho aqui também, por exemplo, um trabalho em ferro forjado de um artesão meu amigo que trabalha aqui perto. Também. Ou outros conceitos importantes que é reutilizar materiais, como por exemplo o antigo pavimento em pedra maciça de um celeiro da minha avó e que eu achei que faria sentido utilizar aqui, como as telhas, as próprias telhas da cobertura são telhas de outros edifícios que em vez de irem para o lixo ou de estragarem, eu utilizei-as para lhes dar... Como um princípio, usar tudo o máximo de coisas, tentar usar coisas que já existam. Só o princípio de reutilizar ou utilizar coisas locais. E isso reforça também o próprio princípio da taipa. Rui, esta casa é muito humana, muito quente. Como é que conseguiste? É verdade. A taipa ajuda muito, em primeiro lugar, logo pela sua aparência, porque é uma textura quente e então as pessoas sentem-se logo bastante envolvidas com esta sensação. E também funciona muito bem do ponto de vista térmico, porque tem muita inércia, é muito pesada, então estabiliza muito bem a temperatura, ao mesmo tempo deixando que o ar circule. Portanto, há uma grande renovação do ar porque as paredes são muito permeáveis. Portanto, isso ajuda imenso no bom ambiente da casa. Mas eu diria que usaste a taipa não de uma forma completamente tradicional. Há aqui, desde já logo a imagem de pôr à vista, ou outros materiais que não são, digamos, tradicionais de uma casa no sentido histórico. Hoje em dia, e isso é uma das grandes preocupações do movimento e por isso tem tornado atual e tem sido viável, é efetivamente adaptar esta construção e estes princípios às exigências modernas, em termos de estrutura sísmica, em termos de comportamento térmico. Portanto, tudo isto está combinado de maneira a responder às novas necessidades. O renascimento da Terra é um movimento arquitetónico que se começou a tornar evidente a partir dos anos 90, 2000, quando um conjunto de arquitetos começaram a reutilizar a taipa para construir as casas de uma forma tradicional
mas perfeitamente adaptadas às novas necessidades e às novas exigências legais. Há vários arquitetos que fazem parte deste movimento do renascimento da Terra. Os mais importantes, os pioneiros, são claramente o Alexandre Bastos, a Teresa Beirão e o Henrique Schreck. Estes foram os 3 arquitetos que começaram. Depois, um bocadinho mais tarde, juntaram-se muitos outros arquitetos, como é o caso da Graça Jales, do Miguel Peixinho, do Martin Trueb. Eu próprio tenho as minhas obras em taipa, e do Thomas Wimmer. A parte interessante deste movimento é que ele não aprisiona no único conceito destes arquitetos. Portanto, todos eles têm uma particularidade muito evidente. Por exemplo, o Alexandre Bastos é muito virado para as artes plásticas e uma composição muito escultórica ou plástica dos seus alçados. A Teresa Beirão teve um papel muito importante na parte associativa e na agregação dos membros para começar a ter cada vez mais pressão e melhores estudos, melhor suporte académico. O Henrique Schreck foi provavelmente um dos mais puristas no sentido de manter a tradição e a simplicidade e a parte da sustentabilidade com os materiais locais, mas também temos a Graça Jales com uma grande preocupação ecológica também pelo sítio onde as casas se inserem, ou o Thomas Wimmer, que é um exemplo clássico de autoconstrução. É importante dizer que este grupo de arquitetos que se dedica e que claramente se integra neste movimento do renascimento da Terra, felizmente não é um grupo fechado. Há muitos arquitetos, eu acredito cada vez mais, e eu não consigo contá-los todos, porque eu conheço e falo principalmente daqueles que nas minhas relações de trabalho eu os conheci, mas há muitos e muito mais, acredito eu, que vão haver e que se dedicam a esta forma interessante de fazer arquitetura. Rui, e aqui? Aqui foi o primeiro projeto que eu fiz em taipa e que já se nota alguma evolução, porque aqui estava muito ligado ainda, dependente do betão armado, e acaba por ser essa ligação, e alguns materiais mais industriais, como as chaminés, mas também outras tecnologias e outras áreas, como é o caso, por exemplo, da tinta Sin. Há uma tinta agora da Sinoxan, que é própria para reabilitação, que faz um trabalho espetacular, porque mantém a permeabilidade das paredes, que lá na minha casa tentei reforçar o caráter artesanal, o que tem mais relação com a própria natureza da taipa e com a parte de sustentabilidade e dos recursos locais. E Rui, sei que este é um hotel. Qual é a reação das pessoas? A reação das pessoas é terem esta construção como uma coisa muito diferente. As pessoas não estão habituadas e, na verdade, ficam surpreendidas que a essa diferença há uma incrível originalidade, que faz parte da cultura, como nós já falámos. E, portanto, elas entendem realmente como uma experiência e um conhecimento de uma região. E quase que é preciso dizer que muitas vezes os estrangeiros, precisamente por essa diferença, todos os portugueses já conhecem as casas em taipa dos avós, quando vão à terra, digamos assim. Os estrangeiros, como alguns ainda não conhecem, ainda valorizam mais, perguntam imenso. E associam esta construção a esta sensação de temperatura, de conforto? Sim, eles associam não só à temperatura e ao conforto, como também à utopia. Quase que lhes parece impossível que a taipa consiga ter esta resistência e esta altura sem estrutura. Se construir esta parede, não é? É quase uma utopia. O chão subir para formar as paredes, que é realmente incrível. Nós estamos perante um território que, com a convivência entre casas mais antigas, um património mais antigo e um património mais recente, pode ser visto quase como um museu a céu aberto. O nosso património deixou de ser quase como uma antiguidade que nós temos que preservar e manter, mas também uma coisa nova, quase como uma criança que está a nascer e que está cheia de ilusões e que vai procurando vários caminhos. E esses caminhos e essa frescura deve nos encher de orgulho e de otimismo.